Imagina ser traído pelas pessoas que você mais confiava, ser jogado no fundo de um poço, abandonado como se sua vida não tivesse valor. E ainda assim, anos depois, se tornar a resposta para salvar exatamente aqueles que te feriram. Essa não é apenas uma história de superação, é uma história de propósito. Desde muito jovem, José carregava algo diferente dentro de si. Não era riqueza, não era força física, era um sonho. Sonhos intensos, vivos, proféticos. Em um deles, ele via feixes de trigo se curvando diante do seu. Em outro, o sol, a lua e estrelas se inclinavam diante dele. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, começaram a enxergar José não como família, mas como ameaça. E a inveja, quando alimentada, se transforma em algo perigoso. Um dia, longe dos olhos do pai, eles tomaram uma decisão cruel. José foi jogado em um poço, sem explicação, sem chance de defesa, apenas silêncio, escuridão e abandono. Mas aquilo não era o fim, era o começo de algo maior. Pouco tempo depois, ele foi vendido como escravo, arrancado da sua terra, da sua família, da sua identidade, levado para um lugar desconhecido, o Egito. Agora, José não tinha mais nada, exceto uma coisa: a presença de Deus. E isso fez toda a diferença. Mesmo como escravo, ele prosperava. Tudo o que ele fazia dava certo. Seu senhor percebeu isso. José foi colocado como administrador da casa. Mas quando tudo parecia finalmente melhorar, veio mais uma queda. Falsamente acusado, José foi lançado na prisão. De novo injustiçado, de novo esquecido. Você já se sentiu assim? Como se estivesse fazendo tudo certo, mas a vida insistisse em te derrubar? José poderia ter desistido ali, poderia ter se revoltado, mas ele escolheu continuar fiel. E mesmo na prisão, ele prosperou. Porque quando Deus está com você, até os lugares mais escuros se tornam um cenário de propósito. Dentro da prisão, José começou a interpretar sonhos, e foi ali que tudo começou a mudar. Um dos homens que ele ajudou saiu da prisão e prometeu lembrar dele. Mas não lembrou. José foi esquecido por mais 2 anos. 2 anos de silêncio, 2 anos sem respostas. Mas o tempo de Deus não falha. Um dia, o faraó do Egito teve um sonho perturbador, que ninguém conseguia explicar. E foi então que finalmente lembraram de José. Chamaram aquele homem esquecido, preso, ignorado. E em um único momento, tudo mudou. José interpretou o sonho: 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. E não apenas interpretou, ele apresentou a solução. Foi ali que o impossível aconteceu. De prisioneiro a governador do Egito, em um único dia. Mas o momento mais impactante da história ainda estava por vir. A fome chegou. As pessoas de todas as regiões começaram a ir ao Egito em busca de alimento, inclusive seus irmãos. Os mesmos que o traíram, os mesmos que o venderam, os mesmos que o abordaram, agora estavam diante dele, sem reconhecê-lo. José tinha poder, poder para se vingar, poder para retribuir a dor, poder para fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele fez algo inesperado. Ele chorou e revelou quem era. Seus irmãos tremeram, o medo tomou conta deles. Mas então José disse algo que ecoa até hoje: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Essa é a essência da história. Não importa o poço, não importa a prisão, não importa o abandono. Se Deus está no controle, nada é em vão. Cada dor, cada injustiça, cada momento de silêncio está sendo usado para algo maior. José não chegou ao topo apesar das dificuldades. Ele chegou ao topo por causa delas. E talvez hoje você esteja em um poço da sua própria vida. Talvez esteja se sentindo esquecido, injustiçado, sem direção. Mas essa história prova uma coisa:
O lugar onde você está não define onde você vai terminar, porque quando Deus tem um propósito, até a traição vira caminho, até a dor vira preparação e até o silêncio vira resposta. Então não desista, a sua história ainda não terminou. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e eu encontro você aqui nos próximos vídeos. Até mais, Deus te abençoe.